Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Terceirão não tira férias. Vamos estudar linguagens e suas tecnologias em língua portuguesa comigo, Cacau Sotero, Naíris aqui conosco para a interpretação de Libras, né? Hoje nós vamos para os exercícios acerca de interpretação textual. Você tem dificuldades de interpretar textos? Então o seu lugar é aqui, comigo, aqui na plataforma Gonçalves Dias. As melhores aulas para você fazer vestibular, prestar concurso público, a palavra o R quase não sai, né, gente? E vamos de exercícios e comentários, tá bom? Vamos ler. Ler é o caminho, como eu sempre digo, para abrir o conhecimento, ampliar o seu vocabulário. Olha só, às vezes a gente fala e a gente tem mania de engolir o R, o S das palavras, né? Isso acaba sendo um vício. E eu sempre gosto de enfatizar isso. Já perceberam que eu gosto de puxar o R no final das palavras? Por quê? Porque se eu procuro falar corretamente, isso é fato para a escrita. Então, os maus hábitos podem nos levar a costumes ruins. Então, fica essa dica para vocês, tá bom? Vamos fazer a leitura? De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade, ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir aos links originais. Bom, esse texto aqui, além de ser um texto para a interpretação, né, numa prova, ele foi adaptado, né, ele foi tirado da Carta Fundamental em 2015. Nós estamos em 2022, mas isso aqui é um texto atualíssimo. Porque as falsas notícias, chamadas fake, só conseguem repercussão porque as pessoas, muitas pessoas, eu digo as pessoas, eu não estou dizendo nós, porque eu procuro fazer isso bem aqui, ó. Procurar logo a fonte daquela notícia antes de compartilhar, tá certo? Se as pessoas tivessem esse filtro, essa ideia, essa prática, a gente não teria tantas pessoas sendo injuriadas, tantas notícias causando confusão no nosso meio, tá bom? Então, esse texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online, de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência letra A, displicência natural das pessoas que navegam pela internet, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, impossibilidade de identificação da origem dos textos, disseminação de ações criminosas na internet ou obtenção de maior popularidade nas redes. Observa aqui, ó, nas redes, tá? Tá nas redes. Às vezes a gente coloca aqui no Drive e fica uma letra suprimida, mas observa, tá? Nas redes, tá bom? Não é erro. Aliás, é um erro que estou corrigindo, tá bom? Então, olha só. A preocupação. Então, todas as alternativas aqui têm a ver com o texto. Mas o comando da questão é a preocupação de que esses conteúdos falsos podem ter uma consequência. Qual dessas consequências? Fácil, essa questão é a disseminação de ações criminosas. Porque você pode
prejudicar uma pessoa, trazendo mentiras. Então, olha o comentário da questão aqui, ó. O texto deixa claro que a leitura considera o jornalismo ficcional, né? O que é isso? Ficção é o que não é verdade. Então, é inventar notícia para fins humorísticos ou literários. Aquilo não é verdade. O objetivo é trazer o humor. A literatura é ficção, nem sempre aquilo que está escrito é verdade. Então, nesse caso, ela acha válido. Mas ela mostra que notícias falsas, que não tem esse viés, qual viés? Trazer humor ou por uma contribuição literária, vão prejudicar algum partido político, alguma personalidade, e esse crime se torna uma realidade. E essas notícias falsas são disseminadas e compartilhadas pelos usuários da internet, que não checam a veracidade, não checam a fonte. A maioria não faz isso. Nossa, às vezes você está em grupo de pessoas comprometidas, inclusive com religião, e as pessoas estão compartilhando coisas sem fazer a checagem, né? Isso é muito sério. Segunda questão. Observe aí as cobrinhas. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Aí o outro diz assim, acho que sim, mas só para outros cientistas. Aqui a gente tem uma linguagem mista, nós falamos na aula, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. E aqui a gente está falando do universo. Há pessoas que são especializadas em estudar os astros, que não é um assunto muito comum para nós leigos. Então, aqui tem uma crítica? Tem. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea, impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Primeiro que cobras não conversam, então assim, são questões, às vezes vem um distrator aí bem, né, uma questão assim, isso aqui, eu não vou marcar não, cara, claro que não é isso. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas, complexidade na reflexão presente no diálogo. Então, sempre tem duas assim que a gente descarta de cara e três que a gente fica aí meio que na dúvida. Mas, nesse caso, eu tenho caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Por isso eu digo para vocês, a leitura de textos de literatura diferentes, aí quando eu falo de literaturas diferentes, eu não estou falando do texto ficcional, eu estou falando assim, nesse caso a palavra literatura quer dizer gêneros literários. O que eu vou gostar? De uma linguagem denotativa, de uma linguagem conotativa? O texto referencial, aí a gente pula também para as funções da linguagem, assuntos de outra aula, mas a gente vai falando logo. Textos de uma esfera de comunicação específica. Então, os astrônomos, eles têm mais propriedade para falar dos astros do que eu, que não sou astrônoma. Eu posso fazer uma leitura sobre alguns textos de astronomia e entender uma ou outra coisa. Isso não me dá propriedade para ser uma astrônoma. Mas isso também não me deixa isenta de ler um pouco, entender um pouco da biologia, entender um pouco da física quântica, que é um assunto assim, muito em voga atualmente. Eu não posso ser uma pessoa alheia à moral, ética, assuntos que se estuda na sociologia. Eu não posso ser alheia às premissas trazidas aqui pelo professor André quando ele explica filosofia. Claro que não. Eu posso sim fazer leituras e ter entendimento, mas o professor André tem muito mais propriedade, o Rafael Carlos tem muito mais propriedade para falar, respectivamente, da filosofia e da sociologia, porque eles são específicos da área, né? Específico daquela área, mas isso não me deixa isenta de entender certos assuntos, porque eu posso ler. E a leitura amplia o meu conhecimento. Tá certo? Comentário da questão. Ó. A linguagem se adapta segundo o meio que ela está inserida. É comum questões mais específicas em alguma área, né? Algumas questões se tornem inteligíveis para leigos. Então, tem coisa da física que eu não vou entender, tem coisa da filosofia que eu vou queimar pestanas, eu tenho que ler muito para poder entender, vou precisar da ajuda de um profissional, vou precisar da ajuda do professor André, ou da sociologia, ou da própria aula de matemática, do professor Marrone, eu chamo ele assim, tá? Então, para entender certas coisas.
Então, linguagem específica de uma área. Eu posso entender se eu me abrir para esse espaço de leitura, tá bom? Mais uma questão com texto. A mídia divulga a exaustão, um padrão corporal determinado. Padrão único, branco, jovem, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas de 5 a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo no padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para homens. Bom, em relação a esse padrão de beleza, é interessante esse texto, porque a sociedade tem imposto certos padrões, principalmente a indústria da beleza, e a gente, se não tiver muito cuidado, se não tiver leitura, a gente acaba entrando aí nesse mundo e sendo levado pelos outros, né? Por isso que o Zé Ramalho diz assim: ô, vida de gado, povo marcado, povo feliz. O que é vida de gado? O que o autor diz com isso? Vamos interpretar. O gado é conduzido por um vaqueiro, que vai levar aquele rebanho para onde ele quer. Não é assim? Então, se uma pessoa, né, se uma população tem vida de gado, ela não tem entendimento próprio de certos assuntos. Ela só repete o que os outros dizem e, consequentemente, vai ser levada por onde aquele condutor quiser, através da manipulação do conhecimento. Então, por isso você tem que ler, por isso você tem que se inserir nesse contexto de leitura e se tornar uma pessoa crítica. Não no sentido de, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Nesse sentido que fulano é crítico, fulano tudo ele bota defeito. Não, nesse sentido. É de compreender o que é certo e o que é errado, seguindo um molde, né, mensurando através de princípios, através de valores que nós vamos estudando. Então, esse texto aqui é interessante, porque muitas pessoas estão sendo levadas a fazer lipo, a arrumar nariz sem precisar, a se descaracterizar em função da raça, da mestiçagem a qual ela foi inserida, não é assim? Então, em relação a aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população é caracterizada pela sua rica diversidade, possui em sua maioria mulheres obesas, está devidamente representada na grande mídia, tem padrão de beleza idêntico aos demais países ou é composta na maioria por pessoas brancas e magras. O texto fala o quê? Que a população é caracterizada pela sua rica diversidade. Então, se a gente tem um país de diversidades, a gente não pode estabelecer um padrão de beleza acompanhando, por exemplo, outros cantos do mundo. Na Europa é assim, vou trazer para o Brasil. Não. Se a gente tem diversidade, dentro de cada especificidade dessa diversidade, as pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam se amar e se aceitar também. Comentário da questão: apesar da mídia, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a mídia, ela divulgar o ideal estético e como padrão de beleza o indivíduo, o homem branco, jovem, musculoso, o magro quando for um corpo feminino, a realidade da população brasileira não é assim. Nossos corpos são múltiplos e diversos. Nós somos misturas de raças, né, de etnias, o branco, o negro, o índio. Então não pode ter um padrão dentro de um espaço onde há diversidade. É o que o texto traz para nós. Mais um texto aí, agora a gente tem um texto misto. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Isso aqui é fato. Quem pratica atividade física melhora seu condicionamento, prolonga a sua vida. Então, a gente tem aqui um texto 1. Vamos para o texto 2? Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 da manhã para trabalhar. Enfrenta, em média, 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 do trabalho, tá, gente? Ele sai bem cedinho, né? Ele acorda às 5 da manhã para estar às 8. Vai pegando aí a ideia. Termina o expediente às 17 e chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizia a essa pessoa que ela deve praticar exercício, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico?
A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, a gente viu dois textos, um falando da importância do... Eu vou voltar? A importância do exercício, botou uma pessoa aqui, ó, saradíssima, uma mulher magra, barriga aqui, ó, toda trabalhada no padrão que a sociedade coloca. E aí, se você não fizer exercício físico, você vai adoecer. E aqui o contexto de uma pessoa, de um trabalhador, né, que não vai ter tempo para fazer isso. Então, comparando esses dois textos, nós temos que o segundo texto propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida e na saúde. No caso, apresenta uma visão medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes, né, na prática de exercícios no cotidiano. Crítica, que associa a interferência das tarefas na casa ao sedentarismo do indivíduo. Letra D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças, ou geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Então, a gente tem aqui, ó, medicalizada, né, o segundo texto propõe uma reflexão sobre o primeiro, em relação ao impacto de mudança desse estilo de vida. Essa reflexão é medicalizada, é ampliada, é crítica, focalizada ou geracional. O que você marcaria? Primeiramente, entender as duas intenções do texto, para marcar que é ampliada, porque os aspectos sociais são essa palavra ruim, né, para eu pronunciar? Calma aí. Intervenientes. Por que, gente? Porque intervém. Na prática de exercício. Então, os aspectos sociais vão intervir. Pronto, eu vou tirar a palavra que eu não estou conseguindo pronunciar agora. Vão intervir, vão incidir. Então, uma pessoa que acorda às 5 da manhã e sai de casa, chega às 19 horas de volta, vai ter tempo para treinar, né? Eu chamo treino. Que horas? Então, os aspectos sociais são intervenientes. Intervenientes. A gente sabe a palavra, mas tem hora que trava a língua, sei lá. Próxima questão. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Eu ia falar de leitura, né? Eu já falei várias vezes. Olha aqui, desde criança, se você é acostumado a ler, você vai ser um adulto. A pessoa é um adulto, ó, fera. Agora, se não gosta de ler quando criança, porque não foi ensinado, né? A criança aprende. É adolescente, já não gosta, mas já entende que é importante, não faz, aí vai ficar difícil. Então, aqui a gente tem um texto publicitário dizendo assim, gostar de ler é início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas, como eu já falei, funções da linguagem, né? E os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente, é para isso. A formação leitora começar na infância. A alfabetização acontecer na idade certa. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado ou as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Claro, a formação leitora começa na infância. Então, se você é criança, se você foi uma criança que foi inicializada na leitura, você vai desenvolver isso para a vida toda. A partir da análise e leitura do cartaz, é possível entender sua mensagem principal, a importância da leitura na educação infantil. Bom, hoje nós trabalhamos algumas questões retiradas de provas do Enem sobre interpretação de textos verbais, textos mistos, justamente porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa associação. E como eu disse, tudo se resolve com leitura. Próxima aula vem aí, Terceirão Não Tira Férias, edição 2022, trabalhando, né, para que você tenha acesso à universidade.
Seu lugar é aqui, na plataforma Gonçalves Dias, na TV Educação, comigo, Cacau Sotero, em linguagens e com os outros colegas nas suas respectivas disciplinas. Compliquei?